eu vou chamar o Ale Gil novamente, porque é ele que vai receber esse povo. Vem pra cá, Ale. Palco todo teu novamente, fica à vontade. Obrigado, eu chequei lá, já tá transportadora a tua mochila. Bom, gente. Bom, belo papo aí com o Girelli. Eu vou chamar uma turma aqui para a gente discutir um pouco sobre Unified Commerce, sobre esse processo novo de integração de todos os canais. Tem uma galera super legal aqui. Vou começar com o Bruno Saura, que é Head of Enterprise Sales do PayPal. Bruno, vem para cá. Tudo jóia? Boa. Vamos lá, Ricardo Onofre, co-founder e co-CEO da Social Digital Commerce. Muito bem. Guilherme Farinelli, que é CMSO, Chief Marketing Sales Officer da Aramis. Vem para cá, Gui. E Regina Santangelo, diretora de tecnologia da Inbrands. Rê. Muito bem, muito bem. Bom, gente, eu queria ouvir de todo mundo aqui. A gente, obviamente, está cada vez mais entrando numa era de dados, né? A informação ela é cada vez mais viva e mais importante para as empresas. E esses dados estão cada vez mais integrados, o que muda muito a experiência de compra. A gente tem gente de todo jeito aqui, temos 2 varejistas, temos um full commerce que opera marcas, né? Então tem uma história legal, e tem um meio de pagamento. Eu queria ouvir de cada um de vocês como é que vocês têm sentindo essas integrações e como essas integrações têm mudado o negócio de vocês. Pode começar, Bruno. Legal. Gil, é engraçado porque é a onda do PayPal e o que a gente está tentando se alinhar cada vez mais com o fluxo de informação que a gente tem. No final das contas, PayPal processa em mais de 200 países, mais de 400 milhões de usuários. Então, a gente pode chegar à conclusão que a quantidade de informações que chegam para o PayPal, que a gente tem nos nossos bancos de dados, é gigantesca. E o ponto que a gente vem chegando, e é um pouco da revolução que a gente vai fazendo no novo momento do PayPal. Quem não teve a oportunidade, depois dá uma olhadinha no que a gente está fazendo, as campanhas novas e tudo mais, está bem bacana. De como é que a gente usa essa informação para trazer o benefício para o merchant, para o varejista, para o consumidor. E como é que a gente une essas duas pontas, né? Então, como é que eu uso uma informação de compra ou de movimentação ou de interesse de um consumidor meu que utilizou, tanto seja uma carteira PayPal, quanto ele fez uma compra em qualquer outro site, para trazer essa referência dessa informação para o consumidor, aonde mais ele pode comprar, onde mais ele pode participar. Como é que eu torno essa transação para ele mais simples? Tem um ponto muito importante aqui, que é um caminho que o PayPal vem tentando seguir, e a existência dele, é como ele torna essas transações online mais simples, e como é que eu torno isso por todas essas plataformas mais simples. E isso cai muito em cima das informações que a gente tem no nosso banco de dados, e como é que a gente pode dividir isso, obviamente, protegendo a todos, com os consumidores e com os varejistas, para eles se aproveitarem, né, dessa compra mais simples, dessa compra mais rápida, independente do canal, independente do estágio que você está e do interesse que você queira comprar. Boa. Ricardo? Vamos lá. A Social, ela tem uma parceria muito forte com a Wake, com as integrações, entregando as soluções todas integradas para os nossos clientes no varejo. A gente atende hoje 80 marcas. A gente até tem um produto de retail que nós colocamos alguns quiosques em shopping, colocamos lojas e integramos essa solução, essa experiência, essa jornada, onde a gente consegue fazer com que o consumidor possa escolher, né, o ponto de retirada do produto, o conforto de receber esse produto em casa, com a unificação de um único lugar, né? E também para o lojista é importante ele ter a segurança de ter um dado que fica tratado num lugar único, onde ele consegue ter uma leitura única de estoque e criar uma experiência segura e com muito mais performance para o lojista. E para o consumidor, sem dúvida, a opção de ele estar comprando um produto na internet e ficar sem bateria lá o computador dele, ele entrar no app e continuar com essa jornada
onde já tem o cartão de crédito cadastrado, onde tem os dados, ele com 1, 2 cliques continuar com essa jornada sem perder a experiência que ele teve de compra. Fala pessoal, meu nome é Guilherme, agradeço aqui o Ale e o Gil pela oportunidade. Hoje eu estou no Aramis e falar de Aramis é um case super bacana. Hoje, para quem não conhece, a gente tem 2 marcas no portfólio, né? A Aramis e a Urban Performance. A gente está falando de um ecossistema de 50 lojas próprias, 73 franquias e mais de 1.200 multimarcas. E para a gente, o Unify Commerce é uma das nossas grandes alavancas de crescimento quando a gente olha para frente. A gente acredita que, de fato, é aí que a gente vai conseguir crescer e atingir os nossos resultados. E como é que a gente tem feito isso? Acho que um ponto muito importante é uma camada de dados. Você precisa conhecer bem o seu consumidor, o seu cliente, para poder organizar essa jornada integrada e essa experiência completa, independente do canal. E a gente construiu um data lake, que a gente tem hoje todas as informações, não só transacionais, mas demográfica, de comportamento. E através desse data lake, a gente consegue customizar ações e jornadas, independente do canal que o cliente escolher ser atendido. Então, acho que para a gente o grande diferencial foi ter trabalhado essa camada de dados e agora o que a gente vem fortalecendo e avançando é de desenhos de jornadas e como que a gente faz cada vez essa jornada mais personalizada. Então, para mim, o Unify Commerce é sair de uma jornada de integração de canal, mas como de fato ela se torna personalizada para o cliente e uma personalização que não é só na venda, em todo ponto de contato com a marca, até no pós-venda. Então, acho que esse é um dos desafios e o que eu acredito ser, de fato, o Unify Commerce. Oi, pessoal, bom dia. Na Inbrands, nós estamos numa nova jornada com a Wake, né, Gil? E nós tivemos uma experiência com uma outra plataforma. Como a gente sempre, né, fala, a pandemia foi o grande impulsionador dessa nova experiência para a Inbrands. E, num primeiro momento, a gente teve ali uma lição de casa muito árdua, né? Porque você trazer a omnicanalidade para um ambiente, né, para uma cultura que não está habituada com aquilo e nem preparada tecnologicamente, é um grande desafio, né? Então, eu diria que a nossa primeira jornada foi de experiências, né? E agora a gente está entrando com a Wake muito mais maduro no processo. Sem dúvida, a gente acredita que é uma experiência que para o nosso cliente vai ser transformadora. Apenas com alguns ajustes, né? Eu estou há 2 anos na Inbrands e desde a minha chegada o grande desafio tem sido essa mudança do e-commerce dentro da empresa. Com alguns ajustes que nós fizemos inicialmente voltados para a ruptura, a gente já teve um crescimento de 50% nas vendas de Omni. Então, a nossa expectativa é muito grande, né, com essa mudança para a Wake, que a gente coloque a nossa loja, né, e toda essa transação lá em cima, né, não como está hoje. Boa. Começar com o time varejo e depois eu vou fazer a pergunta para os dois aqui. Mas eu queria fazer 2 perguntas aqui. Eu costumo dizer que omnicanalidade, Unified Commerce, o nome que vocês queiram dar, não é uma feature, né? Você não entra lá no cockpit e liga uma chave e ele começa a funcionar no dia seguinte. Acho que tem um monte de coisas, assim, tem uma série de coisas em diversas frentes para que tudo funcione bem. Então, a primeira pergunta, eu queria entender de vocês como é que é a cultura de omnicanalidade da empresa de vocês, porque isso é um ponto importante, envolve remuneração, envolve o time todo está pensando. Então, como é que está sendo essa mudança, ou como foi essa mudança, talvez o que esteja um pouco mais maduro. E a segunda pergunta, quais são, ou quais foram, né, ou quais continuam sendo os maiores desafios que vocês encontram? Sei lá, inventariar a loja, treinar a vendedora. Então, me conta para a gente aqui os maiores desafios que vocês têm hoje em dia. Podemos começar de lá para cá, talvez com a Rê. Assim, acho que a primeira coisa que a gente pode trazer como experiência é toda a cultura, né, de ponto de venda, de foco em loja,
para você mudar a opinião de um vendedor, para ele trazer a omnicanalidade, você tem que ter algum incentivo. Então, é o que a gente está fazendo hoje na Embrands. E a gente tem assim, várias campanhas internas para motivar os nossos vendedores a trazer vendas pela omnicanalidade. Então, isso tem sido bem bacana. Por outro lado, a gente tem o desafio, como você falou, que é a questão de comissões e tudo mais, né? Que os nossos ERPs, a gente tem que customizar muitas vezes para a gente poder ter um fechamento de folha fluido e tudo mais. Então, é um grande desafio. E, principalmente, a confusão que gera, né? Porque agora, assim, não, peraí, eu posso comprar aqui, posso entregar pelo outro canal, mas como fica a minha comissão? Então, esse aculturamento, né? A gente precisa tomar bastante cuidado. Então, isso para nós foi um grande desafio. Hoje a coisa está mais madura e as pessoas estão realmente muito engajadas. Acho que é isso. Do nosso lado, acho que bastante coisa similar, mas acho que um ponto muito importante que passa por pessoas, né? Então, acho que o primeiro passo é como você consegue engajar toda a organização, desde o C-Level até o vendedor que está fazendo o show lá na ponta, para estar nesse novo formato de atendimento e experiência. E que, na verdade, o consumidor se relaciona com a marca, né? Não com o canal. Então, como marca, a gente precisa dar uma experiência para esse cliente excelente, independente do ponto de contato. E aí a gente sempre trabalha na Aramis um conceito que, para a gente, rituais criam hábitos e hábitos criam cultura. Então, a gente conseguiu engajar toda a rede através de rituais. Então, desde uma reunião diária, de uma semanal, a gente incluiu os novos rituais para a gente conseguir mostrar como que seria essa nova dinâmica. E, obviamente, isso transformou em cultura, passando por remuneração. Não dá para fazer uma transformação cultural grande se não alinhar o incentivo. Então, é muito importante o incentivo ser coordenado e cruzado. Então, desde o vendedor, mas também das áreas de apoio, do pessoal dentro do escritório, a gente tem que começar a olhar os mesmos indicadores e ser remunerado pelos mesmos objetivos. Então, a gente fez toda essa grande revisão, e aí, com isso, a gente teve toda uma organização, de fato, olhando para o cliente, muito mais preocupado com o cliente do que com o canal que está originalizando a venda. E de dia a dia, eu acho que o maior desafio na implementação foi essa visão cliente transformada em jornada e processo. É como do cliente a gente redesenha os processos para que a experiência dele seja boa. E no nosso caso, a gente tem franqueado, a gente tem multimarca. A gente precisa redesenhar tudo pensando nos outros parceiros de negócio. E depois, com isso, no dia a dia, vão aparecendo coisas que você não previu, né? Então, acho que a gente conseguiu organizar também um modelo que a gente foi aprendendo com o processo. Eu acho que uma dica seria: não espera estar tudo pronto para começar a fazer. Organiza, faça um planejamento, mas tenha uma mentalidade de aprendizado e ajuste. Aprendizado e ajuste. Porque acho que essa é a graça do que vai te proporcionando. Até a experiência própria, acho que todo mundo aqui, todo mundo compra, né? E há um tempo atrás, você ia na loja física, e poxa, a gente trabalha com omnicanalidade há muito tempo, né? Então, às vezes, eu sempre compro nos meus clientes, assim. E aí, há um tempo atrás, você comprava e ia retirar na loja para ver se o fluxo estava funcionando. Você chegava no vendedor, assim, para retirar o pedido. E o cara falou: não, por que você comprou do e-commerce? Vem comprar aqui comigo, que eu te dou um desconto melhor, ou que eu te não sei o que lá. Para de comprar do e-commerce, né? Aí eu ganhei, até um caso da Aramis especificamente, ganhei um presente, eu fui trocar, porque não serviu o tamanho, assim. Eu cheguei na loja lá e falei: não, a próxima vez que você comprar do e-commerce, usa o meu código. Usa o código do vendedor, porque eu sou remunerado, ou tenho algum tipo de remuneração, um incentivo para que as vendas aconteçam. Então, assim, você vê que a experiência é muito diferente, né? A primeira eu tinha uma fricção desgraçada, porque eu já peguei um ranço do vendedor, nunca mais voltei na loja. A segunda, o cara está tentando integrar os canais, isso funciona super bem. Ricardo, eu queria ouvir de você. Você, obviamente, boa parte dos seus clientes são indústria, né? E aí tem um movimento importante, a gente ouve muito D2C, né? A venda direto da indústria para o consumidor. Então, cada vez mais a indústria quer entender quem é o cara que está comprando, quer controlar sell-in, sell-out e tal.
e vocês auxiliam bastante esse processo. Como é que você enxerga a indústria olhando para isso e cada vez mais tentando entender como é que a omnicanalidade funciona para eles? A social, principalmente do ano passado para cá, houve uma demanda muito grande da indústria buscando soluções de D2C. A social hoje está preparada, sem dúvida, para poder atender esses canais e a indústria ainda tem uma dificuldade porque as estruturas normalmente são muito enxutas e ainda tem as vendas que são convencionais, né? Os conflitos de canal, que muitas vezes os diretores ainda ficam preocupados de atender os canais de varejo que eles atendem, ou a próprio canal, o canal do grande varejo também, que acaba tendo os conflitos. E a indústria, tanto na venda pulverizada como na venda do D2C, a gente teve um aumento grande. Do ano passado para cá, a gente aumentou quase 70% o número de clientes buscando essa alternativa. E, sem dúvida, a gente estar próximo do cliente é importante para a indústria, para ela entender os costumes, as necessidades que os clientes têm, que muitas vezes a gente não tem o contato diretamente do canal de distribuição e você acaba não conseguindo saber a jornada e as necessidades que esses clientes para poder atender melhor. Então, eu acho que a gente consegue trazer dados para a indústria, que isso pode ajudar na hora de desenvolvimento de produto, de quais os canais lá na ponta no trade a gente vai atender, e a gente acaba não tendo conflito. E é possível criar políticas, e eu acho que o D2C vira mais um canal de venda, sem tirar a venda do revendedor, do lojista ou de uma loja específica. É um canal alternativo, desde que as políticas comerciais sejam adequadas, sem ter nenhum conflito. Ele é complementar. E hoje a gente está muito feliz de estar com a Wake. A gente teve uma virada grande de ter a plataforma da Wake, o atendimento que a gente tem, que dá muita segurança para que a gente possa entregar em tempo real e também conseguir personalizar essas experiências para os consumidores, para a indústria, para o varejo dos clientes que a gente está atendendo como full commerce dentro da nossa estrutura. Boa, muito bem. Bruno, o que eu queria te ouvir agora? Eu vou puxar um pouco de insights e depois eu queria fazer um debate aqui sobre o consumidor com todo mundo. Mas me conta um pouco, você falou um pouco de, cara, a gente está cada vez mais, obviamente, tentando municiar a ponta de informações e para que essas informações elas contribuam para que a operação seja a melhor possível. Me conta um pouco que tipo de informação vocês conseguem compartilhar com o varejista ou como é que vocês conseguem, que tipo de insights estratégicos você vê resultado na ponta? Assim? A pergunta ela é pertinente, ela é legal para o momento que a gente vive e como os varejistas, como os consumidores dos varejistas querem poder comprar melhor, vender melhor, seja o que for. Para o varejista, quando você trabalha com meio de pagamento, geralmente é o caminho que os meios de pagamento vêm trazendo como é que eu trago as informações, primeiro, de como você transaciona comigo, como os seus consumidores se comportam, tipo de pagamento, o que ele está mais propenso a pagar, com o que pagar. Eu te trago todas essas informações nos seus painéis, hoje em dia, e você pode utilizar essas informações, utilizar essa geolocalização, qual é o tipo de device que ele está utilizando, como ele está se comportando e tudo mais, para aproveitar dessa informação. Esse é um primeiro layer que a gente usa e que a gente disponibiliza, e a maioria dos meios de pagamento hoje disponibiliza para que o varejista possa se utilizar dessa informação. O PayPal hoje ele está tentando seguir um caminho aonde, primeiro, eu tenho essas informações, eu consigo reconhecer esse consumidor e como é que eu torno para cada um desses varejos e para cada uma dos varejos que estão em determinadas plataformas e os parceiros que a gente está trazendo, né, e se unindo, como é que a gente torna essa experiência de compra muito mais simples? Porque eu já identifiquei esse cara num outro momento da compra dele. Eu já trouxe ele num outro momento, independente se é por uma transação de cartão direto, se é por uma transação por carteira. E como é que eu facilito esse momento para o cara, para ele poder pagar sem ter aquela sensação que ele está toda hora correndo atrás de um cartão, aquilo e tudo mais. E ele torna a primeira experiência desse consumidor nesse determinado varejo como se fosse uma experiência que ele já acontece, que já é recorrente, ele se sente mais confortável. Então a gente tenta trazer, e é um produto que nós lançamos lá fora, que vem trazendo agora para as Américas, né? Que se chama Fastlane, que é como eu uso essas informações. Eu trago ela pronta para o seu checkout, para o checkout do varejista, para o parceiro, para ele poder ter a experiência de compra desse consumidor muito mais simples. Por algum PIN que seja, chegue para ele, ele tem que só digitar esse PIN, os dados são carregados, os dados de cartão já vêm criptografados e tudo mais, e torna a experiência mais simples. Tem uma outra ponta
que a gente desenvolveu ali fora, baseado também nas informações que a gente tem, e a gente vem trazendo agora, e é o que a gente vai fomentar com os varejistas que fazem parte da cadeia do PayPal e que trabalham com o PayPal, não só como a carteira, mas também com processamento de cartão de crédito direto, as APMs que a gente possui, tudo isso, os demais parceiros, que é como é que eu torno o aplicativo do PayPal um lugar onde o consumidor ele tem benefícios, então ele tem o seu cashback, ele consegue encontrar ofertas e tudo mais, mas também para o varejista eu trago esse ambiente onde ele pode trazer uma oferta dele, eu trago uma inteligência. Olha, eu tenho essa determinada região, esse determinado tipo de consumidor, ele está propenso a fazer essas compras e tudo mais, quer levar uma oferta para ele? E como é que você faz o push dentro desse consumidor? E como é que você leva o benefício? Um cashback incentivado, algum desconto, alguma coisa assim. Então, o ponto do PayPal é como é que a gente está unindo essas duas pontas e tentando traçar um caminho para comunicar essas duas pontas do consumo, vamos falar assim. E aí, independente do canal. Porque, como você falou, Unified, como é que eu possibilito isso a partir do momento que eu contato ele num aplicativo, no nosso aplicativo, dentro de alguma loja e tudo mais, também possibilito que ele compre lá e receba isso na casa dele e que ele possa usar toda essa infraestrutura para ter as suas vantagens. Boa, muito bem. Aí eu queria ouvir de todo mundo aqui. Bom, a gente falou um pouco de como é que funciona o processo, que a cultura precisa mudar, obviamente, que existe uma tendência enorme da indústria aí. A gente tem cada vez mais informação em todas as pontas, vindo de pagamento, enfim. Tudo isso para impactar um cara que é o consumidor, né? E aí, no fim do dia, tudo isso para que vocês vendam mais, né? Eu falei no comecinho aqui, para que vocês estavam aqui, varejista, no fim do dia, ele só quer vender mais. E aí eu queria ouvir um pouco, assim, vocês têm coletado dados, têm medido esse novo consumidor, e aí obviamente vocês devem ter um pouco mais de ciência de qual é o consumidor omnichannel e qual é o consumidor monochannel, que tipo de diferença isso tem. Então, primeiro eu queria entender de vocês o quanto esses consumidores estão mais conectados com a marca e trazem mais benefício, e que tipo de ações vocês têm feito para explorar a omnicanalidade de vocês ou as opções de indústria, enfim, para que a gente consiga evoluir nesse processo com marcas, consumidores e múltiplos canais de venda. À vontade aí. Então, vai lá, Gui. eu puxo aqui. Do nosso lado, a gente tem, como comentei, o Data Lake, onde a gente organiza todos os dados, e o que a gente já vem observando pelos dados é que o nosso cliente Omni, ele compra 3 vezes mais do que um cliente não Omni. Então, de fato, o cliente que se relaciona mais com a marca e frequenta mais de um canal, para a gente é o cliente mais rentável. Olhando para dados também, a gente começa a olhar muito mais para o papel da mulher na jornada, porque somos uma marca masculina, mas mais de 30% a mulher que compra e passa o cartão, e mais de 30% ela está junto na jornada tomando a decisão. Então, também através de dados e insights, a gente vem explorando como a gente melhora a experiência e a compra pela mulher na loja também. Uma loja masculina, mas que a mulher tem um papel mais importante do que o próprio homem na tomada de decisão e na compra. E tudo isso através de insights, informação que a gente vai colhendo. O que a gente tem feito também é integrar bem os canais com gatilhos, né? Então, na hora que a gente vai para a estratégia de growth e de CRM, integrando os canais, hoje o cliente que abandonou o carrinho no e-commerce, muitas vezes o gatilho vai para o WhatsApp do vendedor e o vendedor faz o carrinho abandonado. Então, esse era um exemplo que antigamente quem fazia era só o e-commerce, né? Final de funil, abandonou o carrinho, sai e-mail marketing, sai SMS, mas o e-commerce tinha aquele papel de finalizar o pedido. O que a gente vem aprendendo é que para algum grupo, sim, mas para outro grupo, a predisposição do vendedor converter é maior. Então, isso vai para o vendedor no que a gente chama de melhor conversa e ele tem lá na melhor conversa dele ligar para aquele cliente e oferecer o carrinho abandonado. Então, esse é um dos exemplos, mas que a gente vem olhando a jornada e personalizando e clusterizando qual ator é melhor para aquela jornada, e não só para conversão de venda, mas também para atendimento. Muitas vezes, em algum momento de atendimento, de troca, a gente também entende o que é melhor o vendedor está fazendo o papel ou não o nosso saque. Mas acho que são tudo isso o que a gente vem colhendo e através de ter os dados organizados. Acho que
O olhar para os dados é o que te gera insight. E outro ponto bacana, que é mais cultural, a gente também tem incentivado a turma ir para a loja, né? Então, o nosso modelo é um business de varejo, então a gente também tem um incentivo de vamos visitar a loja e depois vamos fazer uma rodada aqui para ver o que a gente observou, o que dá para a gente fazer melhor. Então, tem essa cultura de ouvir muito a ponta, que eu acho que isso ajuda a gente retroalimentar os nossos processos e sempre melhorar, né? Acho que sempre tem oportunidade, mas a oportunidade a gente só enxerga se a gente olhar para os dados, insights e ouvir a ponta. Boa. Eu acho que é bem isso, né? A questão dos dados, ela transforma. E hoje a gente pode dizer que o que não nos falta são os dados, né? E aí a gente volta de novo em como olhar para esses dados da melhor forma, olhando para a conversão de vendas, né? Então, a gente cai de novo no processo cultural e a gente cai de novo no próximo desafio. E eu acho que essa tem sido a grande jornada de evolução de tudo que a gente vem fazendo. Eu costumo falar que tecnologia gera tecnologia, né? Então, quando a gente coloca uma ferramenta nova, então a gente está falando de CRM, a gente está falando de ter na mão do vendedor ele poder se comunicar com os nossos clientes, ao mesmo tempo esse cliente falou na loja, ele está falando no nosso saque, que ele está falando no WhatsApp pela plataforma. Então, a junção, né, dessa experiência para a Inbrands tem sido a grande transformação, né? Porque a gente tem que trabalhar internamente e a gente já sabe que os nossos clientes já estão preparados para isso, né? Eles entram hoje na nossa loja sabendo qual o produto que ele quer. A gente tem que tomar cuidado com o treinamento com o nosso vendedor, porque o nosso vendedor pode não estar preparado, pode não conhecer o nosso produto tanto quanto o nosso cliente já conhece. Então, para a Inbrands, o nosso grande desafio, e a jornada é muito, né, do que a gente está falando aqui para todos. Uns estão mais maduros no processo, outros não. E a gente tem uma expectativa muito grande, né, Gil? A gente, na semana que vem, vira para a Wake. Boa. Isso aí, e a nossa primeira marca, Elos. Comprem, por favor, né? Tem o cupom? Vai rolar um cupom aí? Não? Vai rolar Opa, como não? Vamos lá. Vamos. Wake 20, 20%? Wake 20%, Wake né? 20, anota aí, semana que vem na Elos, Wake 20, todo mundo com 20% de desconto. Mas é muito importante isso, né? Porque é uma nova jornada, a gente acredita muito na mudança que a gente está fazendo e na interação com os nossos clientes, na mudança que a gente vai ter de proximidade com o cliente. É claro que hoje a gente já tem uma experiência, a gente já tem os meios, né, de comunicação com loja, com todos os canais, mas essa mudança para a gente é a transformadora para essa jornada. Qualquer um dos dois? Vamos lá. Vai lá, Ricardo. Bom, a Social, ela atende alguns canais de varejo e tem a indústria, né, como o Gil colocou. Eu acho que o grande problema, por mais que a gente fala até da omnicanalidade, né, e agora esse avanço, né, da gente unificar todos os dados, informações, logísticas, meio de pagamento, mas eu acho que a grande preocupação que a gente tem que ter são nas pessoas que estão lá na ponta no varejo. Eu acho que o grande desafio é ter uma equipe bem treinada para poder usar os dados. A nossa empresa também tem um data lake que a gente investiu bastante para que a gente pudesse ter os dados, as informações e orientar tanto a indústria como o varejo. Mas eu acho que o grande desafio e a grande dificuldade é quem interpreta esses dados. Quais são os caminhos que a gente vai seguir? E qual é o treinamento que a gente coloca lá na ponta, quando é um varejo, para que esses vendedores possam converter enviando um link, ou fazendo a venda por WhatsApp, ou entendendo a jornada desse cliente, através da unificação da plataforma Wake, por exemplo, para que a gente consiga entender o costume e a necessidade que esse cliente tem. E no caso da indústria, a Social colocou, eu tenho vários clientes com concierge, onde a gente consegue fazer alguns acompanhamentos, entendendo a jornada desses dados que a gente tem com o Data Lake, que nos informa os caminhos que esses clientes tomaram. É um pouco mais fácil para nós quando está interno, porque eu tenho essa equipe que é gerenciada por nós, e isso faz aumentar, sem dúvida, a conversão quando a gente entende a necessidade de um carrinho abandonado,
onde a gente pode mandar um link, enviar um desconto através do CRM, ou então entender o porquê que esse cliente abandonou o carrinho, por exemplo, ou se ele quer alguma outra forma de venda, a gente consegue se comunicar melhor através do concierge, quando a gente tem uma indústria que não tem loja física, até porque ela vende para terceiros. E no caso do varejo, como eu falei, acho que o desafio grande é ter equipes bem treinadas. Eu acho que tem que investir em treinamento dessa equipe para que ela possa interpretar melhor esse dado, para a gente buscar as conversões. Empresas como a Aramis eu até acompanho o case da Aramis, é um case brilhante. Eu mesmo sou consumidor, ia na loja, não tinha a cor daquele sapato, eu me dava um voucher para eu já comprar na internet, comprava, chegava em casa no dia seguinte, o produto estava lá. Então é legal essa experiência, mas é uma empresa muito consolidada, que tem bastante tecnologia, que tem bastante solidez, e eu não sei o tamanho dos varejos que tem aqui, ou das indústrias que estão aqui, mas eu acho que tem que investir nas suas lojas, nos treinamentos das equipes, para que a gente primeiro dê o primeiro passo, que é a omnicanalidade. A gente está falando agora dessa concentração, da unificação de todos os dados, que é o segundo passo, para estar todos os dados na mão, mas eu acho que a gente ainda não deu o primeiro passo de melhorar a omnicanalidade, para que a gente, de fato, crie canais onde a gente possa converter venda do varejo físico para o dígito e do dígito para o físico. Mas eu acho que tem bastante oportunidade para a gente melhorar as conversões e aumentar as nossas vendas. Para nós, como meio de pagamento, no final, a gente acaba sendo esse momento final de fechar a compra para o parceiro, para o consumidor e para o merchant. E a preocupação fica na capacidade que a gente tem de fazer essa conversão, no final das contas. Isso é importante. No final, muito da dor do consumidor e do merchant pode passar por ali. E a melhor maneira para a gente se preparar e como a gente vem ajudando o ecossistema dentro disso é, primeiro, como é que a gente traz tecnologia de ponta e com os parceiros certos. Porque ter uma maior conversão, garantir uma melhor proteção, uma melhor experiência de checkout, independente se é utilizando cartão de crédito, um Google Pay, um Apple Pay, mesmo um PayPal, seja lá o que for um Pix ali dentro, é como é que esse parceiro vai disponibilizar e vai garantir para você que por trás ele vai fazer esse processamento e vai garantir isso para você. Isso não é algo que só os caras grandes podem ter. Qualquer tipo de varejista tem que ter acesso a isso sem ter uma complicação. Isso depende muito de tecnologia, no final das contas. E o que o PayPal tenta fazer nesse caminho e com parceiros é como é que a gente traz as tecnologias mais de ponta, como é que a gente traz as tecnologias novas de fora, atualiza essas integrações com os parceiros locais e garante que qualquer varejista, qualquer consumidor tenha disponibilidade para isso. Porque realmente o pagamento ele pode não ser processado de cara por um determinado motivo, seja lá o que for dentro daquele site. Mas como é que eu, como parceiro de pagamentos de você, te trago a informação correta do porquê isso aconteceu, te disponibilizo também uma outra maneira do consumidor realizar esse pagamento e te ajudo a tornar essa conversão, mesmo que no primeiro impacto, no primeiro momento, ela não tenha dado certo. E como é que eu estou em todas essas pontas e garanto que, no final das contas, o varejista tenha visibilidade disso, tenha controle sobre isso. E como é que eu ajudo ele nesse processo? Porque é o que eu falou, eu trouxe às vezes um consumidor, vocês trouxeram um consumidor de um canal físico e ele precisa passar pelo canal online, é como é que também usa as suas informações por trás, faça essa conexão e garante a aprovação disso sem uma complicação. Então, para a gente como é que a gente traz tecnologia de ponta, alimenta com as informações dos parceiros das plataformas e garante que o consumidor tenha a melhor experiência, independente do canal que ele está passando. Boa. E para fechar, que o nosso tempo está acabando aqui, rapidinho, a gente tem daqui a pouquinho uma palestra incrível da Dani sobre futuro. Eu queria ouvir de vocês, assim, bem rapidinho, o que vocês acham que vem por aí para melhorar a operação de vocês ou para melhorar a operação do caso dos clientes de vocês, né? Vamos ter mais, sei lá, mais dados de cliente, mais inteligência artificial aqui ou ali. Queria uma visão de vocês rapidinho de futuro. Então, para a gente aqui no PayPal, no final, foram lançados os produtos de Fastlane nos Estados Unidos, onde a gente está se conectando com os parceiros, com os consumidores, garantindo essa experiência mais simples de como é que o consumidor ele faz a compra sem precisar ser conturbado, sem precisar criar uma conta necessariamente e tudo mais, e criar um caminho simples para o consumidor. A gente vai trazer isso aqui para o Brasil dentro do próximo ano. E como é que a gente utiliza as informações e disponibiliza para as plataformas, para os parceiros que estão nessas plataformas. Bom, a Social ela pode disponibilizar para a indústria, principalmente, a gente faz um trabalho com o retail, que são experiências que a gente pode fazer em shoppings, em lojas, a gente faz alguns eventos.
e a gente pode criar experiências até para entender qual é o caminho que a indústria vai buscar com seus produtos e estratégia. E, sem dúvida, a gente, por ser um full commerce e precisar ter bastante produtividade, diminuir custo, a gente vem investindo bastante em automação com IA e vem tendo bons resultados hoje nas áreas operacionais, de logística e de UX. Para a gente, acho que olhando para o futuro, o foco é muito em experiência de marca. Acho que a Aramis tem um desafio de tornar a marca mais conhecida para o target, mais gente conhecer o que a Aramis tem para entregar, porque quando você entra na loja e a gente ouve pesquisa, é só coisa boa, então mais gente precisa ter essa experiência. E a gente tem usado muito, pelo menos ainda no Discover, a parte de inteligência artificial. A gente acredita que é uma tecnologia que ainda não está bem difundida, mas que já tem cases concretos. Então, no nosso caso, a gente já conseguiu melhorar giro de estoque e ruptura. A gente está falando quase de 30% de melhora de giro de estoque e 25% de redução de ruptura, usando inteligência artificial e integrando os canais. E a gente também tem começado alguns testes de eficiência, né, de criativos de marketing, de criativos para a área de growth, de CRM. Então, eu acho que aqui também tem muita oportunidade, que não precisa de grandes soluções. Eu acho que tem muita coisa grátis aí no mercado que você já consegue testar e ter valor. Para nós, na Embrands, a gente voltou, né, um passo para criar toda a estrutura necessária para a gente olhar para o futuro. Então, hoje, a gente já tem condições de olhar para o mundo, né, de uma outra forma, porque a gente está fazendo uma série de atualizações em todos os pontos dentro da empresa. E o nosso foco é o cliente. Então, essa experiência com o nosso cliente é o que a gente está trabalhando cada dia mais, olhando para o futuro, e a gente tem a Wake aí nos apoiando nesse processo. Poxa, muito obrigado. Pontualidade britânica. Então, por favor, visitem o stand da PayPal e da Social que estão aqui. Comprem na Aramis e todas as marcas da Embrands, são clientes da Wake. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. Valeu, Karine, é obrigado. contigo.